Então, na aula passada, nós tínhamos trabalhado, né, a questão a gente falou do teorema de von Neumann, só para dar uma repassadinha rápida aqui do conteúdo da aula passada, o teorema de von Neumann, depois o teorema de Wigner, e aí entramos com a questão da simetria exata, né? Associamos simetria exata, né, a geradores. Só para quem veio à primeira aula, que assistiu presencialmente a primeira aula, como ela não tinha sido gravada, na sexta-feira passada eu dei a primeira aula, regravei a primeira aula, né? Ficou um pouco diferente, obviamente, da aula que a gente tinha dado. Então, se alguém quiser dar uma checada no conteúdo, a gente discutiu mais alguns tópicos, até o Luiz estava aqui. A gente mexeu um pouquinho em alguns tópicos e aí quem quiser conferir com a primeira aula, o que copiou, com o que a gente fez, tem algumas diferenças, tá bom? Só para avisar isso. E aí agora o curso já está todo disponibilizado aí, as 3 aulas que a gente já tinha dado estão disponibilizadas. Na última aula, a gente falou do teorema de von Neumann, que é um teorema ligado mais diretamente ao caso de simetrias exatas em sistemas com número finito de graus de liberdade. Então, o teorema de von Neumann dizia que se nós tivermos uma álgebra de relações de comutação canônicas entre as coordenadas generalizadas do problema, pode ser um problema de mecânica quântica, como pode ser um problema de teoria de campos, né? Desde que eu tenha uma álgebra de relações de comutação canônicas, e se houver um conjunto de transformações que sejam o que a gente chama de um automorfismo dessa álgebra, ou seja, deixa essa álgebra invariante, a gente transforma as coordenadas, mas as relações de comutação e de anticomutação ficam invariantes. Então, se o sistema tiver um número finito de graus de liberdade, que é o caso da mecânica quântica, essas transformações podem sempre ser representadas por operadores unitários no espaço de estados. Se o sistema tiver um número infinito de graus de liberdade, como é o caso das teorias de campo, nada se garante. Depois, falando do teorema de Wigner, que ele ia no sentido de complementar o teorema de von Neumann, que é uma visão diferente, mas equivalente. O teorema de Wigner ele vai na direção das amplitudes de probabilidade. Então, se nós tivermos um sistema quântico, pode ser mecânica quântica ou teoria de campos, e a gente tiver o conjunto de amplitudes de probabilidades, ou seja, os elementos da matriz S. O teorema de Wigner diz que se houver um conjunto de transformações que deixam invariantes as amplitudes de transição entre dois estados, se eu tiver um estado psi, né, e um estado π, e a probabilidade de transição de um estado para outro permanecer invariante quando eu fizer transformações nesses estados. Então, se eu fizer transformações no meu sistema, e os meus estados vão em estados linha, né, que são T, psi e T. Então, se esse conjunto de amplitude de probabilidade for invariante, né, se essas relações, se essas amplitudes de probabilidade, esse conjunto aqui for invariante frente a essas transformações T, então daqui a gente deduz 2 possibilidades. Ou eu tenho que T é um operador unitário, ou T é um operador anti-unitário. De novo, isso no caso de sistemas com número finito de graus de liberdade. Se o sistema tiver um número infinito de graus de liberdade, nem sempre as transformações podem ser implementadas unitariamente, seja linearmente ou antilinearmente, no espaço de estado.
Nós estamos então, agora trabalhando dentro do pressuposto, dentro da premissa de que as simetrias são exatas, ou seja, as simetrias podem ser implementadas como transformações unitárias no espaço de estados. Então, isso significa, no caso de transformações contínuas, né, que as nossas transformações T, que são as transformações de simetria, elas podem ser escritas, vou colocar desse modo assim, como operadores unitários. Então, P é unitário, ou seja, os geradores são matrizes, os geradores são operadores hermitianos. Então, dessa forma aqui, a gente tem que os geradores são representados por operadores hermitianos. Esses geradores que eu estou colocando aqui para vocês agora, já são geradores no sentido de que não são os geradores matriciais, não é o problema algébrico, mas é o problema operatorial. Esses operadores aqui são a versão operatorial, como nós tínhamos visto, ou seja, eles são funcionais dos campos e das suas derivadas. São aqueles funcionais, né, escritos, né, daquele modo. J0, né, J0 lá, né, dos campos, assim, e das derivadas dos campos. Então, a gente está falando agora aqui do problema operatorial. Claro, esses operadores aqui são a versão operatorial em campos, né, dos geradores algébricos GA. Se eu tenho, então, que essas transformações T, então, aqui são as transformações operatoriais no espaço de campos, são a representação das transformações no espaço de campos. E aqui, vamos colocar, a gente teria as transformações S como sendo as correspondentes transformações no espaço vetorial, onde os campos simplesmente são componentes, né, de vetores que têm uma representação do grupo. Então, aqui é o espaço de representação, vamos dizer assim, da álgebra, né? Aqui a gente está falando da álgebra de Lie. Então, esses geradores aqui satisfazem as relações de comutação típicas de uma álgebra de Lie simples. Vamos colocar aqui, né? Ao passo que esses geradores aqui são os geradores no sentido dos operadores de campo. Então, eu tenho o QA de P, é o que dá para nós aquilo que nós chamávamos na aula passada da álgebra de correntes. Certo? Então, são as duas visões. Oi? A álgebra de corrente pertence ao grupo. A álgebra de corrente, ela tem uma estrutura de grupo implícita nela. Mas a álgebra de corrente, na verdade, ela não está no grupo, ela está no espaço dos campos como operadores. Está no espaço de Hilbert. É uma representação dada para essa álgebra, assim, essa aqui sim, está no espaço do grupo, no espaço de representações do grupo. Os meus campos são, por exemplo, um n-plete de um certo grupo de simetria, como objetos simplesmente algébricos. São os campos clássicos, são aquelas transformações, né, nós estamos trabalhando no caso de simetria exata, que é onde isso acontece. Esses operadores fazem sentido. Então, a gente está trabalhando no espaço nesse, né, se eu olho para os campos assim, opa, essa transformação aqui, vamos colocar assim, são as transformações dos campos, né, no espaço de representações do grupo. Agora, essas transformações aqui, verdade? Essas transformações aqui são as mesmas transformações, só que agora representadas no espaço dos campos como operadores de criação e distribuição, não no espaço algébrico. Então, o que sai daqui para nós, né, quer dizer, isso aqui para nós,
esse filinha I que sai para nós, que é T. Verdade? Isso aqui dá para nós, né? Aqui é esse IJ. E aí colocando isso aqui e aqui. E isso aqui. Aqui, o que sai para nós aqui é. Essa igualdade, né? Pode falar. Que aí eu te pergunto, quem garantiu essa igualdade? O teorema de Wigner, o que essa igualdade aí? Isso aqui? Quem está garantindo isso aqui é o teorema de Wigner. Ou o teorema de Fermat. Essa aqui. Dizendo que existe esse operador, isso. E que esse operador faz exatamente esse trabalho aqui. Você está conectando o resultado que você sabe dos campos vistos como objetos de uma representação do grupo com a mesma transformação vista no espaço de Hilbert de estados. São duas visões da mesma transformação, que é essa relação que está dizendo isso para nós. Ó. Então, só você podia falar um pouquinho mais? Pode falar, tá certo. Colocar. Isso aqui, vamos dizer, para efeitos práticos, é importante. Para efeitos práticos, não é importante. Para efeitos práticos, precisa saber fazer o cálculo comum, de expande o campo. Mas isso aí formalmente é importante, porque isso é a essência da quebra espontânea de simetria. Não é pegar o potencial do mexicano, minimizar e dizer que o campo é um campo em torno do vácuo mais a flutuação. Isso é a parte operacional, isso não é o conceito. O conceito de quebra de simetria está aqui, quando a gente não consegue mais ter acesso a esse tipo de relação. Quando isso aqui não existe mais, essa etapa aqui é obstruída, a gente vai falar da quebra espontânea da simetria. Que depois, claro, a gente pode transferir, refrasear sob a forma de que pega o chapéu do mexicano. O chapéu do mexicano simplesmente é um caso particular dessa situação, onde eu faço a expansão do campo em torno do valor esperado no vácuo. Então, aí eu tenho um exemplo, vamos dizer, um exercício, né, que é um derivante de uma situação muito mais geral. A gente está dizendo. Aqui o que a gente tem é isso aqui, ó. Então, aqui essa relação de comutação aqui. Então, aqui está a essência, né, de que eu tenho alguma coisa ligada à formulação quântica. Eu tenho correlação de comutação entre operadores. E aqui é a relação que eu tenho do campo visto simplesmente como um vetor de uma representação do grupo. Então, essa relação aqui, quer dizer, esses geradores aqui, que estão na álgebra de Lie desse grupo de transformações, eles se encontram no espaço de Hilbert da teoria quântica com esses operadores de campo aqui. Esses operadores de campo, essas cargas, esses geradores aqui, são operadores no sentido estrito do termo, operadores que atuam sobre os estados. E esses aqui são simplesmente matrizes geradoras, matrizes numéricas geradoras. Certo? Eu sou um ansioso. E aí eu vejo antes de que isso aí é uma fórmula, vamos dizer, fórmula real, quase igual a E igual a 2, que dá carga. Certo. Dá como você bota a carga, eu quero saber o que é carga a partir de simetria. Dessa forma. Agora, vamos dizer, essa forma, ela me parece assim, um sanduíche, uma McDonald's ali, e Wigner com Van Noy. E eu gostaria que me explicasse um pouquinho melhor esse sanduíche, como é que... Porque tem um lado, o lado direito é uma coisa clássica. Isso. E o lado direito é uma coisa quântica. É como você estivesse aqui, quando vê, não sei o que lá, é Newton. Mas aqui também é Einstein. Sim. Então tem um ponto em comum entre Newton e Einstein. Então, isso aí uniu o mundo clássico e o mundo quântico. Então, você fez um sanduíche, vamos dizer, um Neumann e... Vamos dizer, eu acho que eu também já tinha falado um pouco isso na aula passada, não custa nada retomar. Suponho que a gente já falou do caso abeliano. Esquece que eu tenho geradores de vários, com índices variáveis. Se eu não tenho um gerador, só tem um modelo abeliano aqui. Então, se nós temos um modelo abeliano, o nosso campo é carregado, vamos dizer que a transformação é simplesmente uma transformação de fase. Eu tenho um campo complexo, classicamente. Esse campo é um campo clássico,
ele está sujeito a essa transformação. Gerador da transformação, a carga do campo e aqui a transformação do campo. Está falando de uma simetria ainda global, simetria não local, certo? Agora, se essa transformação deixa, obviamente, invariante as relações de comutação, então eu vou dizer, esse operador aqui, essa transformação de fase aqui, isso aqui simplesmente é uma transformação de fase, ela vai poder, agora, no espaço dos campos, ser representada por um operador que eu vou chamar de, que é o T, que vai ser I, alfa, I. Aí aqui φ, aqui é a menos, I, alfa. Então lembre-se, Q não comuta com φ, Q é um operador, φ é um operador de campo. Os dois operadores não comutam. Mas isso aqui, o efeito dessa transformação, esse operador atuando adjuntamente sobre o campo, porque isso aqui é um operador, então esse objeto aqui atua nos estados dessa forma. A I alfa Q atuando num certo estado vai me dar a carga, né, desse, vai me dar a carga desse estado. Ou seja, isso aqui vai me dizer que atuando em si me dá a carga desse estado. Então, eu tenho um estado que é o estado autovetor desse operador com essa carga. Claro, se a transformação atua desse modo unitariamente sobre os estados, sobre os operadores que atuam nesses estados aqui, nesses vetores aqui, ela tem que atuar adjuntamente. Né? Uma matriz, né? A matriz atua. Se a gente faz uma transformação T nesse vetor, né? Se eu vou fazer isso aqui, então eu coloco T menos 1T. Então a transformação que atua no vetor, sob a forma de uma matriz, ela atua nos operadores dessa forma adjunta, né? Que a gente chama de transformação de similaridade. Então o efeito dessa transformação é isso aqui, essa transformação que estaria na teoria clássica. Então, o que sai daqui é essa relação de comutação. Esse operador de carga atuando comutador com esse operador de campo está dando para nós a carga do campo. Então, essa relação aqui é a relação que está me dizendo qual é a carga desse campo aqui. O operador de carga, ele entra, né? Ele sendo uma simetria do problema, ele comuta com o hamiltoniano. Se ele comuta com o hamiltoniano, ele pode ser um bom número quântico para designar, para flutuar os estados naquele sistema. Então, é isso que a gente está dizendo aqui. Então, eu consegui, e nós sabemos, de uma aula passada, que mede explicitamente esse objeto aqui. Vai ser φ ponto, φ star, menos φ star, φ ponto. Né? A gente já fez mais ou menos isso. Essa é a descrição. Se agora eu tenho uma simetria contínua não abeliana, no lugar das cargas, o que faz o papel das cargas abelianas, quando tiver um campo, tem carga eletromagnética também. O que substitui a carga, no caso abeliano, são os geradores do grupo na versão não abeliana. Isso aqui está fazendo exatamente o papel disso aqui. Isso aqui é o operador de carga do espaço dos campos, e isso aqui são os geradores que estão fazendo o papel das cargas isoladas. Porque, claro, se o grupo é abeliano, né, as transformações, né, são comutativas, né, então tudo cada representação é caracterizada por um número real. Isso é o caso do grupo abeliano. No caso do grupo não abeliano, as representações não são caracterizadas por um número, são caracterizadas por um conjunto de matrizes que não comutam, que satisfazem as relações de comutação, e a partir delas eu posso escrever os operadores de Casimir. Então, isso aqui é um conjunto, né, de operadores não comutantes, e nós já tínhamos falado na aula passada que vai existir, em todo o grupo de Lie, vai existir aquela chamada subálgebra de Cartan, quer dizer, aqui dentro, né, desse conjunto de geradores, né, que é o conjunto de geradores total do grupo, né, nós temos aqui a subálgebra de Cartan, como sendo um subgrupo de geradores que comutam mutuamente. Né? A subálgebra de Cartan
é o subconjunto de todos aqueles geradores, vamos chamar GA barrado, para indicar todos aqueles geradores que estão aqui dentro, mas que comutam entre si. Tal que GA barrado, vamos botar computador, GA barrado, GD barrado, seja zero. Então, é o conjunto, né, de operadores mutuamente comutantes. Então, esses operadores aqui, como eles comutam entre si mutuamente, eles podem ser usados simultaneamente como operadores que podem ser diagonalizados simultaneamente. Então, eu posso encontrar autovetores simultâneos desses operadores aqui. Então, na subálgebra de Cartan, quando eu tenho um grupo não abeliano, eu não posso pegar todas as cargas como sendo objetos igualmente observados. Todos são hermitianos, então, em princípio, todos são candidatos a observar. Mas como eles não comutam entre si, quando a gente vai definir o estado quântico, a gente gosta sempre de definir o estado colocando aqui, né, os números quânticos, vamos colocar assim, os números quânticos, eles são associados a um conjunto maximamente abeliano, que a gente chama um conjunto maximamente abeliano. Ou seja, a gente vai classificar, vai rotular um estado físico, né, pelo conjunto de números quânticos, que são mutuamente comutantes. Ou seja, que eu posso definir aquele estado como tendo massa bem definida, spin bem definido, carga elétrica bem definida, número bariônico bem definido, número quântico de corpo bem definido. Bem definido significa zero também. Se eu pegar um elétron, a carga de corpo elétrico é zero, mas é bem definido. Ou seja, eu tenho que dar todos os atributos quânticos desse estado. Eu vou procurar isso onde? Num conjunto basicamente abeliano, que é um conjunto de operadores, todos hermitianos, portanto, todos sendo observados, e que comutam entre si, de tal maneira que eu possa dar uma especificação de autoestado para todos esses operadores simultaneamente. Então, isso tem que sair daqui. Então, se eu tenho um grupo de simetria, se meu grupo é SU3, por exemplo, eu sei que a subálgebra de Cartan é bidimensional. Então, tradicionalmente, a gente pega aquele gerador G3, que está associado ao isospin forte, e o gerador G8, que está associado à hipercarga. Então, a gente geralmente pega esses dois operadores, que comutam entre si, e aí a gente diz, o meu estado de SO3 tem um alto valor de G3 bem definido, e tem uma carga G8, que é o Q3 ou Q8, Q3, Q8, bem definido, porque essa constante de estrutura aqui, se eu pegar QA, QB, que vai dar F, A, B, C, QC, o F3, 8 e é 0. O operador 3 e o operador 8 são comutantes entre si. Então, eu especifico as cargas. Para eu especificar as cargas, né, os estados da teoria, eles vão ter, como a simetria foi implementada unitariamente, os estados da teoria, eles trazem vamos dizer assim, eles mantêm o traço dessa simetria, né, através dos números quânticos que eles têm. Então, esse colapso, né, é que vai haver quando eu tiver a quebra espontânea da simetria. Quando eu tiver a quebra espontânea da simetria, eu não consigo trazer esses operadores aqui, que são geradores clássicos, né, da teoria, vamos dizer, geradores da simetria vista do ponto de vista meramente algébrico, eu não consigo dar a eles o estado desses operadores. Então, esses operadores não conseguem existir aqui no espaço de Hilbert. Então, eu não vou ter esses números quânticos como sendo bons números quânticos. Ó, exemplo da simetria SO3, SO2 próximo 1. Quando a gente pega a teoria de Salandra-Schreiber, que a gente está na fase da simetria exata, a gente tem simetria SO2, simetria 1. Aí tudo bem, SO2 tem uma subálgebra de Cartan unidimensional, que a gente sempre escolhe o gerador da terceira componente, então pega aquela componente I3, né, do SO2, e nós temos a hipercarga, que é a hipercarga fraca, que é o gerador de S do 1. Então aqui nós temos o S, o 2 left, a gente pega essa terceira componente, né, que é a terceira componente do isospin left, e aqui a gente tem a hipercarga. Então, é o 1. E aí nós pegamos essa carga, que faz o papel da carga Q, como se
fosse essa carga abeliana. E aí, quando a gente constrói os estados, a gente pega o dublete, neutrino, né, com o lepton correspondente, pega o singlete do lepton, ou pega, por exemplo, o dublete do Higgs, né, que a gente pega aqui mais do zero. Então, a gente está classificando todos esses estados aqui segundo esses números quânticos. Quando a gente vai na derivada, vai no lagrangiano original, coloca a derivada covariante, coloca os atributos de carga, né, quando a gente pega lá o VMI, né, a derivada covariante de SO2 e 1 atuando no elétron, por exemplo, ou no dublete, né, atuando no dublete, a gente vai e coloca VMI, aí aqui a gente coloca mais I, a constante de acoplamento dessa interação, os campos de gauge dessa interação, que a gente chama de VMI. Isso aqui é um dublete, então coloca os geradores de SO2, e aí a gente sabe qual é a carga, o 1 do dublete. Aí a gente chega aqui e coloca I, G', coloca aqui o valor da hipercarga, esse é o valor aqui, a hipercarga do dublete. Aqui a gente associa ao campo YI, e isso tudo aqui atuando no neutrino e no elétron, né? Então, a gente sabe que esse valor aqui, geralmente a gente toma esse Y aqui, para o dublete a gente toma esse valor aqui igual a menos 1. Então, a gente está colocando nesse momento, a simetria está na fase exata. Se ela está na fase exata, eu sei que SO2 é uma boa simetria, o 1 é uma boa simetria, a simetria é exata, então eu posso usar esses números quânticos, o número quântico de SO2, que diz que está no dublete, e o número quântico do 1, que diz que está no singlete, com esse valor da carga aqui. Quando a simetria é quebrada espontaneamente, a gente perde essa referência. A gente passa a trabalhar com o que sobra dessa simetria, que é a carga eletromagnética. Então, o único número quântico que vai sobrar para nós depois é a carga eletromagnética. Então, isso aí fica na simetria. Depois que há a quebra espontânea da simetria, o 1 eletromagnético persiste. Então, a gente continua com uma referência à carga eletromagnética e a essas transformações aqui, usando aqui o que é eletromagnético. Essa carga aqui, ela não é quebrada espontaneamente, ou seja, ela existe como um operador hermitiano no espaço de estados. Esse aqui vamos dizer, é o discurso geral, né, que é da simetria sendo exata ou da simetria sendo quebrada espontaneamente. Então, o que a gente estava começando a falar na aula passada. O que acontece quando esse operador aqui deixa de existir? Quais são as condições para ele existir? Qual é o discurso que a gente tem quando esse operador aí atua no estado fundamental? Essa que era a ideia. Então, a gente tem que fazer a ligação, né, dessas duas descrições. Essa é a descrição do campo visto como simplesmente uma componente de um vetor no espaço de representações. E essa é a descrição, vou botar até o índice, né? É a descrição desse mesmo campo visto como um operador sobre o qual as transformações associadas a essa simetria aqui existem como operadores nesse espaço de campo. E a atuação dessa transformação sobre o campo, ela está sob a forma desse comutador. Esse comutador aqui, ele está medindo a transformação do campo, ao passo que essa transformação aqui é a transformação do campo vista simplesmente como matrizes atuando nos campos como objetos de uma representação. Então são essas, né, as duas visões. Eu acho que isso aí não é óbvio, mas também não é tão complicado. Mas é a essência, tá? É aí que vai entrar o discurso depois daquelas espontâneas. Mas eu acho que eu tinha até deixado uma proposta para casa de uma tarefa com duas simetrias para poder tirar os operadores, como é que tirar a subreal do cartão. Eu tinha deixado uma tarefa para vocês exercitarem um pouco essa discussão. O que tem? Eu manter a relação de comunicação. Essa expressão do vídeo. De Von Neumann. Von Neumann mantém as relações de comutação.
O Wigner como é que entrou? O Wigner entrou nas amplitudes de probabilidade. O conceito de Wigner é um conceito, vamos dizer assim, mais dentro da mecânica quântica. O conceito de Von Neumann é um conceito mais estrutural, no sentido de que ele diz o que caracteriza uma teoria quântica. O que caracteriza uma teoria quântica são os operadores de campo, os graus de liberdade, que vão ser descritos por certas coordenadas generalizadas. Essas coordenadas generalizadas agora são campos, tanto na teoria clássica. Só que na teoria quântica, esses campos agora viraram operadores, que atuam, né, que satisfazem certas relações de comutação. Então, quando a gente fala do campo quântico, né, a gente está dizendo agora de campos que satisfazem essas relações aqui. O campo no instante de tempo inteiro, né? As relações de comutação a tempos iguais dizem que os campos comutam. Da mesma forma que as coordenadas comutam, x comuta com y, né? X e xj. Depois, a outra relação importante é os momentos canônicos associados aos meus campos, né? Também tomados no instante de tempo t, tempos iguais, né? Que são aquelas relações de comutação que dão o princípio da microcausalidade, aqui o campo, né? O momento com o campo a tempos iguais, isso aqui dando para nós, e esqueceu H cortado para nós é 1, mas dando delta de Dirac. Então, dando para nós aqui aquela relação de comutação não trivial. Então, isso para nós aqui são as relações de comutação canônicas do sistema. E aqui, o momento π, t, x, né? Com o momento no instante t no ponto i, comutando também. Então é xx dando 0, pt dando 0 e p com x, né? O x com p, né? Então menos i é cortado. P com x dando menos i é cortado. Então, são as relações de comutação canônica. Segundo Von Neumann, isso aqui define isso aqui, as relações de comutação entre os campos. No formalismo canônico, as relações não é passe íntegro. No passe íntegro, isso aqui não existe. O campo simplesmente é uma variável estocástica e eu estou integrando, né, sobre as variáveis de campo. Então, o campo é uma variável simplesmente estocástica, não determinada. Na regra de comutação canônica, no formalismo canônico, o campo são operadores que satisfazem essas relações. E a teoria quântica é definida dizendo que existe um estado que caracteriza a mínima energia do sistema, que a gente chama de vácuo. Esse estado aqui, caracterizado, né, por ser aniquilado. Existem, a gente expande esse campo aqui de operadores de criação e destruição, então os operadores de destruição no vácuo dão 0. Então a gente tem esse campo, tem esses campos, tem um estado, e aí a gente constrói o espaço de estados, como sendo, por exemplo, o espaço de Fock, né, onde eu crio os estados de uma partícula, de duas partículas, etc., atuando com os operadores de criação em cima desse estado. Essa é a representação de estado de Fock. Claro que existe a representação também de estados coerentes, existem outras representações. Então, a representação mais tradicional do formalismo canônico é a representação de espaço de Fock. Segundo Von Neumann, então ele diz, onde é que eu vejo a simetria na teoria quântica? Ele diz, eu posso fazer transformações de campo. Então, eu vou fazer transformações, tá? O meu campo φ vai num campo φ'. E esse campo φ ele vai ser função de φ e, eventualmente, dos momentos também. Posso fazer uma transformação canônica genérica. Ele diz aqui, essas transformações aqui, se forem feitas em cima desses campos, tudo que for acontecer, as relações de comutação não mudam se eu fizer uma transformação, essa transformação que me leva a φ'. Ou seja, a simetria para ele é uma simetria das relações de comutação que caracterizam, que dão sentido operatorial aos campos. Isso, segundo Von Neumann, é o conceito de simetria. A simetria, ela existe no momento que ela preservar as relações de comutação. São aquelas chamadas CCF, né? São relações de comutação ou de anticomutação, se for o caso de fermiões. Mas é isso que para ele é a simetria. Para ele, a simetria, ela existe quando o estado fundamental ele é invariante. Então, psi0 é igual a psi0'. Então, se o estado fundamental é invariante
e essas relações de comutação são preservadas, então eu consigo dizer que essas transformações de simetria, φ vai em filinha, mediante a atuação de um operador unitário. Então, existe um operador unitário que me faz esse tipo de transformação, que me dá exatamente esses, tudo linhas coordenadas linha que não muda de relações de comutação para lá. Esse é o sentido da simetria exata para a fonômica. Então, ele vai mais, vamos dizer assim, na parte mais estrutural, que ele vai nas relações de comutação, que caracteriza os campos como operadores. Essa que é a ideia dele. Wigner vai de uma forma mais branda. Ele não faz uma afirmação sobre a álgebra de operadores. Ele faz uma afirmação sobre as amplitudes de probabilidade. Ele diz que é um conceito muito típico da mecânica quântica. Onde é que eu vou ver a simetria? Eu vou ver a simetria se a matriz S for invariante. Vamos dizer, a física do sistema está na matriz S, está nas amplitudes de transição entre diferentes estados. Então, segundo Wigner, ele diz, o conceito de simetria para mim vai estar aonde vai estar vamos dizer, localizado, vai ser identificado no conjunto, né, de amplitudes de probabilidade. Se eu pegar todas as amplitudes de transição do meu sistema e observar que essas amplitudes de transição são invariantes, então eu digo, eu estou diante de uma simetria. A simetria, ela está no espaço de estados. Vamos dizer, a teoria quântica está sabendo da simetria. Por quê? Porque as amplitudes de transição, né, entre estados, elas são preservadas. Então, ele diz, então tem essa transformação T atuando nos estados aqui, e essa condição aqui é respeitada. Isso para mim é a simetria. Eu não estou preocupado com isso aqui. Eu estou preocupado só em olhar as amplitudes de transição. E aí... Você fala com uma gradiente. Tá? Quando você fala com uma gradiente invariante sobre a simetria de Gauge, você está mais preocupado com o Wigner do que com... Na verdade, quando eu falo da invariância do lagrangiano, a gente está preocupado com a invariância do hamiltoniano. Eu estaria mais preocupado até desse modo. Porque eu estou fazendo a transformação direta em cima do espaço de campos. Quando você faz isso no lagrangiano, você pega o lagrangiano, você faz a transformação e mostra que o L dos filhinhos é igual ao L dos filhos, você fez a transformação dos campos e você, se esses L's são invariantes, a estrutura de momentos canônicos é a mesma. Então você está mais nesse lado aqui do que naquele lado de lá. Aquele lado de lá é um lado, vamos dizer, é uma condição mais fraca, que é uma condição não operatorial, é uma condição dos estados. Né? Na análise funcional, né, quando a gente fala de uma condição operatorial, é um statement muito forte. Estou dizendo que o operador é zero, ou que o operador não é zero, que o operador satisfaz essa condição. Eu estou atuando direto do operador, é uma condição forte. Eu enfraqueço a condição quando eu não estou mais falando do operador, eu estou falando dos elementos de matriz do operador, que é uma coisa mais fraca. Uma coisa é você dizer que uma matriz é zero, outra coisa é você dizer que certos elementos dessa matriz são zero. Você está fazendo uma condição mais fraca. Então, quando a gente está fazendo, a gente mistura tudo. Né? Quando a gente está olhando, pega a teoria clássica, né? Faz uma transformação de Gauge, uma transformação de SO3 no QCD. Quando a gente pega SO2 e 1, Salan, Baixo, Weinberg, escreve o lagrangiano que é invariante, né? A gente está preocupado com isso. Eu faço transformação dos campos e estudo a invariância do lagrangiano. No fundo, eu estou tendo isso em mente. Se eu mantenho a relação de comutação, se eu mantenho os momentos, a estrutura de momentos, eu estou pensando nisso. Não estou pensando tanto naquilo. Depois é que a gente tem que ver a simetria, ela vai existir, porque tem o teorema de Navier. O teorema de Navier vai me dar identidades de Slavnov-Taylor, e as identidades de Slavnov-Taylor vão me garantir que as amplitudes, que a matriz S é invariante. Então esse é um trabalho bom, vai chegar até a invariância da matriz S. Então a gente, quando faz a coisa no sentido usual do trabalho de todo dia, né? A gente vai um pouco nessa direção. Você mostra a invariância do lagrangiano, você não está tão preocupado com aquilo, você está preocupado com isso. Aquilo lá acaba sendo uma consequência disso aqui. Porque, no fundo, essas duas coisas são equivalentes. Segundo von Neumann, você vai ver a simetria aqui.
Segundo Wigner, eu não estou preocupado com isso, porque existe um modo equivalente de eu ver a simetria. Eu vou ver a simetria na invariância das amplitudes de transição. E aí, segundo Wigner, ele mostra que aquele operador também tem que ser unitário. Linear ou antilinear, mas ele é unitário. Então, eu estou fazendo esse trabalho aqui. Para mim existe o T. Opa, esse T aqui existe. Então, as duas visões apontam para isso. Quarão. Esto lo que quería saber es cómo es que la determinación de simetría afecta a la representación adjunta, o la determina, o... A transformação de simetria na representação adjunta, deixa eu apagar aqui. Se você olhar para a matriz S, se você olhar para o S, vamos olhar algebricamente. Eu estou falando da representação adjunta de um grupo, né? Então, vou apagar isso aqui. Então, vamos pegar aqui, tem um conjunto de campos, φ. Vamos pensar então nos campos como representação do grupo. Não estou pensando nos campos como operadores agora de campo que estão no espaço de outro, não. Os campos como elementos de uma representação do grupo. Então a transformação dele é essa aqui, I igual a S e J e J. Estou dizendo isso geral, qualquer representação linear. Bom, aí se o meu campo, vamos pegar isso aqui agora, vamos escrever desse modo. Vou pegar a transformação infinitesimal que sai daqui. Então, a transformação infinitesimal, vou colocar aqui, vai me dar esse filinho aí, vai ser. Se eu pegar a transformação infinitesimal, isso aqui vai ficar φ, porque o primeiro termo daqui é a identidade, e depois vem I, os geradores, os parâmetros do grupo, as matrizes geradoras do grupo, elemento e J atuando. Isso aqui é geral também, é uma transformação infinitesimal atuando no espaço qualquer de representação. Se o meu campo tiver na representação adjunta, a dimensão da representação coincide com o número de geradores. Na representação adjunta, esses índices aqui acabam sendo os índices B e C, da mesma natureza que o A. Então isso aqui é um C, isso aqui é um A, isso aqui é um A. Então, se eu vou para a representação adjunta, esse índice de representação ele pode ser identificado com o índice que caracteriza os geradores. Gerador GA e J. Mas quando eu estou na representação adjunta, esse IJ também está no mesmo range do que o A. E aí, na representação adjunta, esse elemento aqui, o elemento de matriz dos geradores na representação adjunta é menos I vezes a constante de estrutura. Então, isso aqui dá para nós o seguinte, φA é igual a FA mais FABC, ômega A, está errado, né? Aqui é a FABC, aqui é A, aqui é A, aqui tinha que ser um índice múltiplo, BB, e aqui AC, aqui está errado. Então isso aqui fica menos I, F e AC. Isso aqui são os elementos de matriz dos geradores na representação adjunta. Isso é a característica da representação adjunta. Então aqui vai ficar mais FBAC, ômega B, FC. Só fazer a mudançazinha aqui, vou botar o sinal menos aqui. Essa representação, essa relação aqui, é a versão infinitesimal dessa relação aqui. Filinha igual S. Essa é menos. Então, na representação adjunta, você, ao invés de dizer que a tua transformação você pode dizer filinha é igual a S φ. Isso aqui é uma representação qualquer. Na representação adjunta, esse cara aqui tem a mesma, esse objeto aqui pode ser colocado em pé de igualdade em estrutura matricial com esse. Então, na representação adjunta, no teu espaço do grupo, você também faz isso, que é exatamente parecido com isso. Só que esse operador S que está aqui não é esse operador T. Esse operador S que está aqui é exponencial de I, ômega A, os geradores GA na representação adjunta. São esses GAs que têm esses elementos de matriz aqui. São essas matrizes aqui que são esses GAs.
E, no caso da representação adjunta, essa transformação aqui, a correspondente transformação agora vista no espaço de estados, é essa aqui. Só que esse operador T é construído com essas cargas Q, ao passo que esse operador aqui, S, na representação adjunta, ele é construído com essas matrizes agora na representação adjunta. Mas a representação adjunta do grupo, ela também segue o mesmo padrão. Ela vai nessa direção também. É S, se ela for unitária, né? Geralmente a gente escolhe S, fim, S dá. Certo? Era isso que você queria saber? Sí, mas você também me deixou outra interrogante. Você falou que não sempre uno consigue a representação adjunta, mas nas simetrias exatas, que são de Lie, Isso. sempre. Sempre. Se a simetria for exata, você consegue sempre fazer esse trabalho. Isso aqui pode ser transportado para isso. Se a simetria não for exata, se ela for quebrada espontaneamente, isso aqui não tem esse correspondente aqui. Você perde esse correspondente no caso quântico. Quando você vai para o espaço de estado, o espaço de Hilbert, você não consegue trazer a simetria. Você não tem nada que represente aquela simetria no espaço de Hilbert. Por isso que a simetria é dita escondida. Porque ela está, aonde que ela está? Como o Dória falou, ela está no Lagrangiano. Você pega o Lagrangiano de Salandar-Weinberg, ele é S2 classe 1. Mas quando você vai olhar o espaço de estados, os estados não têm as cargas de SO2 e 1, eles têm as cargas eletromagnéticas apenas. Então você não vê a simetria no espaço de estados. A simetria está, o teu hamiltoniano é invariante. Por que você perde a simetria do espaço de estado? Porque o estado fundamental ele já não guarda mais essa simetria. Porque você imagina, se você tem um estado fundamental que é simétrico, você vai flutuar. Você vai estudar as flutuações em torno desse estado que é simétrico. Então, quem produz essas flutuações são os operadores de campo. Você produz as flutuações. Essas flutuações estão organizadas segundo essa álgebra dos operadores aqui, do GA, GB, F, ABC, GC. Então, as flutuações, se o estado fundamental é invariante e você perturba o teu sistema com as transformações de simetria desse sistema, você então vai ver que as flutuações elas estão organizadas no multiplete. Mas o problema agora é que se o teu estado fundamental não é mais invariante, quando você faz uma transformação, se o estado é invariante, você perturba, você vai produzir flutuações, mas em relação a esse estado. Mas se o estado não é mais invariante, quando você perturbar o teu sistema com uma transformação de simetria, você muda o estado fundamental. Então é como se você tivesse uma teoria quântica sem um estado fundamental bem definido. Você tem estados em busca enlouquecidos, porque você tem uma mistura de fases. Você não tem um sistema bem organizadinho. Então é muito importante quando a simetria é exata, o teu estado fundamental ele é estável. Então quando você perturba o teu sistema fazendo as transformações de simetria, que é quando você vai gerar os estados, que o que é? É quando você vai gerar os estados de uma partícula, por exemplo, você atua com os operadores de campo em cima do estado fundamental. Mas esse operador de campo aqui, esses operadores de campo aqui, eles são uma representação do grupo de simetria desse estado. Ou seja, todas as cargas estão aniquilando esses estados. Esse estado ele é simétrico. Qualquer transformação, quer dizer, o psi0' é igual ao psi0. Se o psi0' é igual ao psi0, isso significa que todas as cargas atuando no psi0 dão zero. Isso é a afirmação de que a simetria é exata. Ou seja, o meu estado fundamental ele é aniquilado, ele não tem nenhuma dessas cargas. Então, quando eu fizer qualquer perturbação do grupo, esse estado, ele é neutro. Ele não tem aqueles números quânticos daquelas cargas, então ele vai ficar imóvel. Então, você perturba o teu sistema, ele oscila, mas ele oscila sem mudar o estado fundamental. Se você agora faz uma transformação onde o estado fundamental não é mais invariante, quando você perturba esse estado com uma transformação do grupo, ele é o primeiro a mudar. Então, quando você for estudar flutuações, você está estudando flutuações em relação a esse vácuo ou a esse vácuo. Você tem uma mistura de vácuos. E aí uma teoria quântica que não tem um vácuo bem definido, você não consegue controlar. Inclusive, existe na literatura mais assim, especializada, mais exata, o pessoal mais formalista, que usa teoria de campos axiomática, para muitos, para nós, vamos dizer,
peões, né? Com a mão na massa, suja a mão, você diz, beleza, eu faço uma transformação de simetria, o vácuo não é invariante. Mas você diz, eu passo de um... É o problema do mexicano, eu passo de um vácuo para outro, todos os vácuos são degenerados. Eu passo de um vácuo para outro, mantendo aquela coroa de estados de vácuo. Ou seja, eu passo de um para outro, aí você diz muito ingenuamente, todos os vácuos são equivalentes. A questão é que quando eu saio desse vácuo para esse vácuo, eu fiz uma transformação. Será que quando eu mudo de vácuo, você, quando constrói uma teoria quântica em torno de um vácuo, e você constrói a teoria quântica em torno do outro vácuo, que você diz que é degenerado com ele, você está construindo duas teorias quânticas equivalentes? Ninguém mostrou que são. Todo mundo acredita que é. Então, a gente está trabalhando aí com uma premissa de que, beleza, a simetria é quebrada espontaneamente, eu tenho um degenerado, um conjunto degenerado de vácuo, eu posso pegar qualquer um deles e fazer flutuar. Eu pego meu campo de Higgs, faço isso. Meu campo de Higgs é V mais H. Normalmente, o que a gente faz? A gente pega o vácuo de Higgs como tendo a fase zero, como sendo aquele estado, né, que tem só a parte real. Na verdade, o meu campo de Higgs é complexo. Então, meu vácuo deveria ter uma parte real e uma parte imaginária. E eu vou flutuar o meu campo em relação a esse vácuo. O que a gente faz em geral? A gente põe isso aqui igual a zero. Já que eu posso pegar qualquer vácuo, eu vou pegar o vácuo real. E aí eu vou flutuar em torno desse vácuo, vou medir Z0, W. Isso está lá, o cara achou Z0, achou W. Agora a questão é, se eu se eu fizer o campo de Higgs flutuar em relação ao outro vácuo? Do ponto de vista mais purista, não é dito que essas teorias sejam equivalentes. Nós acreditamos que seja. Você diz, olha o chapéu do mexicano, esse vácuo tem a mesma energia que esse, então a teoria quântica é meu. Mas se você quiser mostrar isso por primeiros princípios, né, convergência, análise funcional, preciso, ninguém conseguiu fazer isso ainda. Essa discussão está boa no livro do professor Strock. Tem um livro aqui na biblioteca que é um livro de teoria de campo, Franco Strock. Se vocês quiserem ler um pouco sobre isso, ele faz um pouco essa discussão mais construtivista. O livro dele é um livro legível, não é um livro de teoria de campo construtivista, mas ele aborda essas questões, ele mostra que essas questões não são triviais. Então você dá uma olhadinha lá, se você quiser aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas, vamos supor então que, no caso, né, pelo menos você precisa, para a simetria ser exata, você precisa ter a estabilidade do vácuo. A estabilidade do vácuo frente ao grupo significa que todos os geradores aniquilam o estado do vácuo. Todos os geradores aniquilarem o estado do vácuo significa que a transformação, então, como todos esses geradores atuando no vácuo dão zero, o vácuo é invariante. Então, dizer que o vácuo é invariante é equivalente a dizer que as cargas aniquilam ele. E aí você tem certeza, quando você faz uma perturbação do sistema, usa uma transformação de simetria para perturbar o teu sistema, você não perdeu o teu estado fundamental. Você não passou de um para outro. Porque aí, se você deslizar de um estado para outro, você está flutuando em relação a quê? Teu objeto é uma flutuação, é uma excitação com relação a que vácuo. Se você não sabe direito qual é o teu vácuo, você não pode classificar a tua flutuação. Por isso, então, que a simetria sendo exata, você tem controle disso. Se a simetria não é exata, quando isso aqui é diferente de zero, na verdade, no jargão do dia a dia, a gente diz, a carga, é o que a gente fala no SO2, pega o vácuo de Higgs, aí atua com as três transformações de SO2, dão diferente de zero. Atua com a transformação 1, dá diferente de zero. E aí você vê que uma combinação do I3 com Y sobre 2 dá zero. Aí você diz, agora eu estou satisfeito, porque esse vácuo é invariante segundo isso. Mas agora, dizer que as cargas I3 atuando no vácuo são diferentes de zero, a gente diz, mas na verdade, do ponto de vista da teoria quântica de campos, esse I3 nem existe. Então, é diferente de zero, mas ele nem existe. Então, você não tem mais aquele operador no espaço de Hilbert para classificar o teu estado. O teu sistema é outro agora. Essa aqui é a essência da quebra espontânea de simetria. Por isso que a gente chama quebra, né? Eu estava falando isso na aula passada. A simetria foi quebrada até que ponto? A simetria está lá.
Ela é uma simetria do hamiltoniano, ela é uma simetria do lagrangiano. Existe o teorema de Noether vindo do lagrangiano, mas você simplesmente não vai ver a simetria sob a forma de estados degenerados. Porque se a simetria é exata, né, o que a gente faz? Se a simetria é exata, então a gente tem isso aqui. Estado de mínima energia, estado fundamental do sistema. Então, tem mínima energia aqui. Qualquer operador que eu atuar aqui, qualquer gerador do grupo, os operadores de carga existem, eles comutam com o hamiltoniano, porque eles são uma simetria do problema, então a gente sabe que H, Q, psi0, é igual a E0, que A, psi0. Então, se esses estados aqui são aniquilados, né? Se esse estado aqui é aniquilado pelos geradores, então isso aqui é zero. Estou pegando meu estado, tem que meu estado aqui de mínima energia seja zero. Então a gente tem isso. Então, esse estado aqui é um estado, o mesmo valor, né, da energia. Porém, se eu estou no estado que não é o estado fundamental, o estado excitado, vamos dizer assim, tem H psi, já é uma energia que não é a energia do estado fundamental. E nós atuamos com o QA aqui, o QA passa para cá e o QA está aqui. Então, eu tenho um outro estado construído a partir dele pela ação desse gerador. Então, está me dando um outro estado com a mesma energia. Aí é um problema de teoria de grupos. Quando eu tenho um vetor de uma representação, esse estado aqui, psi, ele é um estado, como esses operadores aqui existem, esse estado aqui, ele tem que estar em uma representação do grupo de simetria. Que eu tenho esses números quânticos aqui, esses operadores, perdão, eles têm uma subálgebra de Cartan que define, né, a subálgebra de Cartan que define os observáveis associados a essa simetria. Então, esse estado aqui, ele conhece os números quânticos dessa simetria, porque para eu definir esse estado, ele vai ter, se for o caso da simetria SO3, ele vai ter o Q3 e o Q8 bem definidos. Ele vai ser autoestado de Q3 e vai ser autoestado de Q8. Então, esse estado aqui conhece esses atributos quânticos. Quando eu atuar com qualquer carga em cima dele, vai dar um estado novo, com a mesma energia. A pergunta é, quantos estados independentes eu posso criar atuando com os geradores do grupo? Se eu atuar com todos, o SO3 tem 8 geradores. Se eu pego esse estado aqui, atuo com 8 geradores, será que todos esses 8 estados são independentes? Aí a gente entra com o conceito de representação do grupo. Uma representação é dedutível se todo vetor dessa representação for chamado de cíclico. Então, eu posso gerar todos os estados da representação a partir dele, atuando com esse objeto aqui. Mas imagina que SO3 tem 8 geradores. Mas imagina que eu esteja na representação triplete, que é uma representação tridimensional. Então, eu não posso ter 8 estados independentes numa representação que tem dimensão 3. Mas eu sei que desses 8 geradores, devido à álgebra de Lie de SO3, eu consigo, a partir desse objeto aqui, construir 3 estados independentes. Ou eu consigo construir 6, ou eu consigo construir 8, ou eu consigo construir 10. Aí a gente usa aquele conceito chamado diagrama de pesos. Eu tenho a simetria, eu uso o conceito de pesos, e aí construo todas as representações. Então, a partir de um estado, eu posso construir todos os estados independentes que são um multiplete junto com ele e que estão numa das representações do grupo de simetria. Então, se a simetria é exata, eu consigo trazer a simetria para o espaço, eu vou ver os estados degenerados. Então, nesse caso, a simetria é bem evidente, porque existem multipletes de estados, né, degenerados, podem ser massa, energia, então a simetria está lá, ela está exata. Quando a simetria é quebrada espontaneamente, eu já não tenho mais esse recurso de atuar com isso em cima disso. Essa etapa aqui é perdida. Então, eu não consigo, a partir de um estado, construir um multiplete de estados que compartilhem com aquele estado a mesma energia. Os estados, eu perco essa referência de multiplete, os estados ficam meio espalhados. Eu não consigo ver a simetria na organização dos estados e multipletes. Essa é a essência da quebra espontânea. Mas a simetria está completamente perdida? Não. Aonde é que está a simetria?
simetria vai estar nas relações entre os parâmetros da teoria. Vai, né? Daqui a 2 aulas, não na outra, daqui a 2 aulas a gente vai começar a operacionalizar isso e vai ver então que a simetria está lá, mas não sob a forma de estados, ela está sob a forma de relações entre massas, relações entre constantes de acoplamento. Então, nesse sentido, a simetria, quando ela é implementada por quebra espontânea, né, não é que a simetria foi completamente perdida, ela está lá. Ela só não está sob a forma de múltiplos, ela está lá sob a forma de relações entre parâmetros. Se a gente olhar lá na teoria de Salant, Large e Weinberg, a gente tem relações bem definidas, né? A gente sabe que, por exemplo, a massa do Z0 ao quadrado é a massa do W. A massa do W ao quadrado é a massa do Z vezes o cosseno ao quadrado do ângulo de θ do Weinberg. Essa relação aqui relaciona duas massas com a constante de acoplamento fraco, que é o θW, né? Então, essa relação aqui, ela não é casual. Não é à toa que esse cara aqui é 81 GeVs, esse cara aqui é 90 GeVs, esse cara aqui, o seno de θW é 0,22. Esses números fecham bonitinho aqui por causa da simetria. Então, a simetria existe sob a forma de relações bem definidas, relações não circunstanciais entre os parâmetros. Eu só não vou ver, agora eu perdi a degenerescência. W mais e W menos tem uma massa, o Z0 eu quebrei essa degenerescência. W mais e W menos só tem a mesma massa por causa da invariância CPT, porque um é antipartícula do outro. Mas se houvesse simetria SO2, eles seriam 3 estágios degenerados em massa. Talvez. Aí a mesma coisa aconteceu, o elétron ganhou uma massa, o neutrino ficou sem massa. Então aquela estrutura que eu tinha de dublete de SO2, né, foi quebrada. Então eu desapareci com a estrutura de multiplete, mas essa estrutura de multiplete que foi perdida, ela se dissolveu sob a forma de relações entre os parâmetros da teoria. E essas relações entre parâmetros, elas são governadas pela simetria. Então a simetria, ela às vezes é chamada de simetria escondida por causa disso. Ela não está revelada no espaço de elementos. Ela só é vista no espaço de parâmetros. Então ela é mais escondida nesse sentido. Mas não é que eu perdi, é diferente da anomalia. Quando a gente vai ver a anomalia, realmente você destrói a simetria. Você não vê ela em lugar nenhum. Acabou, a simetria desapareceu por efeito da anomalia. No caso da quebra espontânea, não. A simetria simplesmente se deslocou do espaço de Hilbert para o espaço de parâmetros. Porque se eu estou com a simetria exata, o espaço de parâmetros é muito pobre. Por quê? A massa do elétron, a massa do neutrino é zero. A massa do W, a massa do Z é zero. A massa do Y, todo mundo tem massa zero na situação de simetria. Todo mundo tem massa zero, eu tenho os multiplates. Aí eu tenho, beleza, eu tenho um triplete, eu tenho 3 bósons vetoriais na representação adjunta de SO2, tenho esse bóson na representação de 1, mas eu tenho 3 bósons vetoriais aqui, o triplete degenerado, segundo SO2, esse duplete de SO2, o duplete de quartos de SO2, no L, PL. Então eu tenho todo o meu modelo, ele está esquematizado em famílias bem definidas. Porém, o espaço de parâmetros é uma pobreza só. Todas as massas dos quartos, zero. Todas as massas dos leptos, zero. Massa do W menos, todas as massas são zero. Quando a simetria é dita, né, quebrada espontaneamente, ou seja, ela se revela de uma outra forma, eu perco essa estrutura aqui, esse triplete cai, aí fica esse cara, mas aparecem massas. Então, a estrutura de multiplates, ela dá origem agora a um espaço de parâmetros muito mais rico. Eu tenho a massa do Z0, eu tenho a massa do W, eu tenho a massa do elétron, eu não tenho a massa do neutrino, tenho a massa do quark U, que é diferente da massa do quark D, ganho a matriz de Kabibo, Kobayashi, Maskawa. Então a gente enriquece a teoria nos parâmetros. O modelo deixa de ter poucos, só ele passa a ter 22 parâmetros, 17 parâmetros, porque a eletrofrágil 17 parâmetros. Então, mas se quebrou a estrutura de multiplate. Então aí a simetria está quebrada espontaneamente, quer dizer, ela está revelada, né, ou implementada, vamos colocar, implementada por uma quebra espontânea. É isso que é o significado que a gente está descobrindo aqui. Essa chamada simetria implementada, ambiente, não deve ser uma outra simetria? Uma outra simetria, não é dela. Não tem muito ver. Você conseguiu fazer uma palavra? Você acha que são só palavras? A
uma opinião que eu tenho, que é uma outra simetria, a gente vai discutir muito isso, mas você não tem medo que seja uma outra simetria? Isso eu estou deixando aqui para a aula, para pensar. Assim, você tinha uma simetria, foi para outra. Aliás, antes de fazer isso aqui, quer dizer, quando você tiver uma carga, vamos dizer. Não vamos esquecer do discurso, não, né, gente? Sim. Vamos aproveitar o calor das tuas palavras. Pegar os tantinhos. Aproveitar aí, nós estamos na oitava de Páscoa, né, quando Judas negou Jesus. Vamos aproveitar aí a tua negação da simetria. Vamos fazer o seguinte, só para dar uma referência, que vai ser. Vou mostrar só uma referência aqui, que vai ser importante para nós, né? Eu vou botar essa aqui, e vai nessa direção. A pergunta é: será que não tem uma outra simetria? Você não está enrolando? A simetria, eu estou dizendo o tempo todo que a simetria está lá, ela foi deslocada da estrutura de multiplate, do espaço de parâmetros, ela está lá, estou dizendo isso, a simetria está lá. Eu não vejo ela mais na estrutura organizadinha de partículas. Tem uma simetria, Esse trabalho aqui, ele é muito esclarecedor nesse sentido. Aonde tem teoria de grupo, tem organização. O tipo desse trabalho é do grupo theory. Esse Lee aqui, esse Lee Fong Lee, né, o nome do autor é Lee, é o livro Lee do Cheng Lee, o autor daquele livro do Cheng Lee. Nesse livro aqui, esse artigo aqui, ele é de setembro de 73. Depois ele virou um PhD. Foi publicado logo no início de 73. Mas o pré-print dele é de setembro de 73. É um pré-print lá do slide. Esse trabalho aí é bem esclarecedor nesse sentido, porque ele estuda várias situações, ele considera todos os grupos de Lie possíveis. Nós vamos fazer referência a esse trabalho mais claramente na próxima aula. Ele pega todos os grupos de Lie clássicos, né, todos os SUN, todos os SO2N, SO2N mais 1, ST2N, e depois ele pega os grupos excepcionais, G2, F4, S6, S7. E ele estuda essas situações, diferentes representações, porque muitas vezes nos modelos que a gente estuda, a gente pega casos muito específicos. A gente pega o caso do Weizsäcker baixo, lá em simetria S2, não sei que é muito grande, a simetria é quebrada muito grande. Você imagina agora que você tem um grupo SUN, e que o Higgs não está na representação fundamental. Imagina que você pega um grupo SUN e você coloca, sei lá, o Higgs nessa representação. Sei lá, pega um grupo SU5, por exemplo. Se você colocar o Higgs nessa representação, então o Higgs está ali.